Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Já faz tempo que eu não posto aqui. Eu tenho um planejamento aí de tentar manter um vídeo por mês, talvez um vídeo por semana, conforme aí a minha disponibilidade. Nem sempre aí dá para manter promessas no que se relaciona a gravar vídeos, porque precisa ter tempo, às vezes tem compromisso em cima da hora, aí dá trabalho, quer dizer, tem que ficar algum tempo aqui, daí tem que fazer uma edição, né, para evitar eventuais cacoetes ou eventuais mal-entendidos ou coisas que se contradigam. Então, fazer o vídeo realmente não é fácil e eu estou pensando realmente em manter aí essa vibe de ao menos tentar fazer um vídeo por mês. Alguns anos atrás aí, vocês têm notado que eu tenho postado poucos vídeos. O ano passado, como eu disse, eu fiquei quase o ano todo falando sobre futebol. E, além de tudo, talvez não haja assim tantos assuntos de interesse. Eu digo interesse meu, sabe? Porque na internet bomba de assunto, mas nem todo assunto é interessante. E às vezes falar desse assunto nada mais é do que fazer o que a internet tem se tornado hoje, que é basicamente um react, né? Então, uma pessoa lá tem uma grande ideia e todo mundo hypa em cima do react da ideia dessa pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa, então eu deixo passar alguns assuntos que para mim são totalmente irrelevantes, mas as pessoas anseiam por essas coisas. Não é à toa que o Big Brother está aí até hoje, né? E sem conteúdo nenhum. Ou não me diga que você fica melhor ou você se eleva cada vez que termina um Big Brother. Se isso acontece, lamento muito. Mas enfim. Mas o que há para fazer, né? Você pode perguntar. Poxa, eu vou desligar a TV e vou ver o quê? Vou fazer o quê? Há muitos anos atrás existia uma TV chamada MTV. E a MTV, ela desligava sua programação por uma hora e colocava os dizeres assim: desliga a TV e vá ler um livro. E por uma hora eles saíam do ar. Vai dizer assim: não adianta você ficar aqui porque eu não vou te entreter, né? Você vai ter que fazer isso que eu estou falando para você. Aí, quer dizer, provavelmente as pessoas trocavam de canal, né, e depois voltavam, porque ler livro é uma coisa muito trabalhosa, né, ainda mais nos dias de hoje. Mas não só nos dias de hoje, né, com o advento da TV, com o advento do rádio e de outras mídias que tornam, vamos dizer assim, as coisas mais mastigadas, você não precisa nem opinar, afinal já tem alguém opinando, em que pese hoje em dia não encontrar muitos âncoras aí nos jornais televisivos, né, você vê a notícia, alguém opina, e você concorda ou discorda e depois você não pensa mais. Se você for conversar com alguém sobre isso, você provavelmente vai usar a opinião ali do seu âncora preferido ou do seu colunista preferido e não vai dizer o que você pensa. Agora, obviamente não são todos assim, né? Estou falando aí de uma coisa massificada aí que se pairou sobre a sociedade e que poucos percebem que isso está acontecendo. Além de tudo, se você está aí nas redes sociais do WhatsApp, né, que é a rede social mais hypada aí. Eu aprendi esse termo hypado e não vou parar de falar, sabe? Podem me recriminar se quiserem, porque parece que é o termo da moda, né? Então, as pessoas usam aí essas redes sociais para, de repente, até informar os fulanos onde é que está passando determinada coisa e tal. Mas essa, essa coisa assim de opinião, principalmente que não é uma opinião pessoal, cria uma situação de tribos, né? Nos quais cada um pensa de um jeito e brigam por aquelas ideias, às vezes sem saber o motivo de estarem brigando, porque aquela ideia nem sempre pode te levar a algum lugar melhor, né? Nem espiritualmente, nem mentalmente e tampouco financeiramente. É apenas uma ideia defendida em que as pessoas brigam porque gostam de estarem certas. E às vezes você precisa abrir um pouco a mente e pensar diferente. Veja bem, às vezes o fato de você ter uma informação, né, e você até passar essa informação adiante, não significa que você concorde com essa informação. É apenas um dado a mais para você tomar a sua decisão, vamos dizer assim. Ah, Pegando o termo grego de inteligência, né, o inteligente, que vem do intellegeres, né, que quer dizer escolher dentre, você precisa do maior número de informações possíveis
para tomar uma decisão, para fazer uma boa escolha e de repente seguir um caminho, não necessariamente o caminho para a vida toda. Às vezes é tudo aquilo que você poderia fazer com as informações que você tinha, porque a principal ideia do homem é a evolução. Uma vez que você tem uma determinada idade e tem determinadas informações e tem lá caminhos a escolher, afinal também a vida é feita de escolhas, você vai escolher conforme as informações que você tem. Conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo mais experiência. Às vezes aquela informação se denota errada e você pode seguir por teimosia ou simplesmente pode descartar, afinal de contas aquilo não serve mais para você, né? E seguir adiante, crescendo e crescendo cada vez mais. E de repente até servindo de iluminação, de lanterna para alguém, né? De liderança, de arquétipo. Afinal de contas, a nossa vida também é assim, né? Não só nós temos que buscar as verdades, nós temos que buscar aí o que é melhor para as nossas vidas, como nós também damos exemplos, né, aos que estão ao nosso redor sobre de como a vida deve ser vivida ou deve ser continuada. Lembrando que cada um tem o seu modo de ver e às vezes aquilo que funciona para você não funciona para as outras pessoas. Aí voltando à ideia lá da MTV, né? Mas qual livro eu devo ler? Eu mesmo faço muitas inferências aqui a livros, né? Se não me engano, tem ali até uma playlist ali sobre os livros que eu indico para vocês lerem e vocês podem começar por aí. Lembrando que, como eu sempre falo, toda vez que eu falo aí em livros eu falo isso, né? Você tem que ter preparo para ler determinados livros. Se você está iniciando, você tem que começar com alguma coisa mais simples. Talvez até um livro infanto-juvenil, como a Clarissa, a Lucila, né? E livros ali da coleção Vagalume, não sei se existem ainda, na minha época existia. Eram livros muito bons para adolescentes e infanto-juvenis. Então, se você nunca leu, se você tem dificuldade de leitura, comece por ali, porque isso vai te dar ali um gabarito, você vai começar a entender mais ou menos como funcionam as histórias. Também na minha época existiam alguns livrinhos de banca, né, que tinha nome lá, Júlia e Sabrina, não sei se ainda existe, mas que eram livros de linguagem simples, sabe, que fazia você meio que se ambientar do que era literatura, e a partir daí você pode dar outros saltos e tentar algumas coisas maiores, porque se você começar com livros difíceis de entender ali, como o Ulisses, ou a Bíblia, ou quem sabe aí o livro de Urântia, que esse é bem difícil de se encontrar, você vai ter muita dificuldade e talvez você não queira mais ler. Hamlet e, e outros tantos aí, Romeu e Julieta, Macbeth, esses livros são bastante pesados aí para você estar iniciando. Então, dá para sair aí dessa bolha social que as pessoas são colocadas, sabe? De você não ficar até saturado dessa coisa, né? O pessoal falar sempre a mesma coisa, de pedir para você acompanhar determinados canais e coisas que talvez não tenha tanto interesse, ou para você conseguir conversar com as pessoas também, você quer saber a respeito disso, para tentar debater, mas pense que a escolha também é sua, sabe? Você pode escolher não fazer isso. De repente, assim, saber a respeito, para entrar numa conversa, até faz parte aí do que é a sociedade, né? Você entender que você precisa também se relacionar, né? E já que está todo mundo falando, por que, né? Não falar disso? Mas você também tem o seu crescimento pessoal e pode continuar direcionando, né, naquilo que é do seu interesse, naquilo que pode te levar a entender como você pode crescer, né, dessa forma, ou daquilo que é do seu interesse. Às vezes você está ali num barzinho e, a não ser que seja um bar onde as pessoas sejam acostumadas a ler, não é bom você puxar assuntos ali como filosofia, né, ou como literatura anglicana, né, ou sei lá, mitologia grega, essas coisas. Depende ali do nicho que você está inserido, né? É bom que você saiba ali o perfil de cada pessoa. Normalmente você está ali com seus amigos, e os seus amigos também normalmente têm ali os mesmos interesses que você, então talvez você não tenha tanta essa dificuldade.
E se você realmente não domina nenhum assunto, é bastante interessante que você abra bem os ouvidos e escute bastante. Mesmo que o que eles falem não tenha interesse, mas se você não sabe nada, quanto mais você aprender, melhor vai ser para você, né? E assim você vai ter qualidade ali para debater com essas pessoas, para conversar com eles a respeito dos assuntos que eles gostam e tudo mais. E, eventualmente, mais adiante, né? Quanto mais você ouvir, mais capaz você vai ficando, de repente até puxar um assunto, né? Conforme aquilo que você vai absorvendo ali daquele grupo social. E aí você vai ter ali um lugar entre eles e vai conseguir com que você ganhe algum respeito, né? Naquilo que você quer se tornar, né? Para aquele grupo. Então, o que seria o melhor aí para a sociedade? Eu não vou dizer para vocês que o WhatsApp deve acabar, sabe? Porque o WhatsApp já está muito entranhado aí na vida das pessoas, né? E acho que se eventualmente ele vir a desaparecer, vai ser porque a própria sociedade pulou um patamar, né? Evoluiu ou passou para outra rede social, ou entendeu que aquilo ali não faz mais sentido, né? E que pode ir para um outro lugar. Sei lá, como aconteceu com as novelas do rádio, por exemplo, né? Hoje não existe mais novelas de rádio, né? Quando migrou para a TV, ninguém mais quis ouvir as novelas de rádio. Então, vamos dizer, houve um crescimento. As novelas da TV ainda existem, mas hoje não estão assim tão grandiosas como estava ali nos idos dos anos 70, nos idos dos anos 80, onde tinha 90% e 100% de audiência, e chegou a pegar 70% nos anos 80. Então, assim, aos poucos a sociedade vai trocando ali os seus interesses, né? Supostamente evoluindo, passando para outros patamares e tentando buscar novos interesses. Quando eu disse ali que a internet também tem muita coisa que não tem interesse, eu também posso estar sendo muito rigoroso, porque há muita coisa interessante na internet, há muitas pessoas que querem o conhecimento, né, e que nem sempre querem o conhecimento de mão beijada, já que muita gente faz muito estudo, né, para fazer esses vídeos e passar aí para vocês a respeito do que eles gostam e tudo mais, e com algum gabarito, né, até citando bibliografia, citando documentários e tudo mais. Então, assim, são vídeos que dão um trabalho e algumas pessoas realmente querem saber. Você vê ele pela quantidade de visualizações, que normalmente tem ali pelo menos uma tribo, né, ou um nicho que se interessa ali por aquele assunto. Mas, normalmente, pelo menos o que eu tenho visto, né, o que tem bombado na internet, quer dizer, maior número de visualizações, é coisa boba. É fofoca, é coisa que se fala aí da vida das pessoas, coisas assim que não têm nenhum interesse, pessoas que são famosas, mas não dizem coisa nenhuma, e daí isso também vira uma coisa viralizada, né? Tipo, nossa, fulano não falou nada naquele vídeo e tal, e o cara consegue fazer um vídeo e ganhar dinheiro porque o fulano não falou nada do outro vídeo. Então é impressionante o que se vê, né, nessa nossa rede social, que é a primeira, né, a internet, porque eu estou falando agora aqui do YouTube, já que, né, eu também uso a plataforma do YouTube, mas tinha uma época que as opiniões eram escritas em blogs, né, e as pessoas liam. De certa forma isso era bom, porque assim, eles liam a opinião e tinham ali alguma ideia do que se estava conversando, também se dava um trabalho, mas hoje os vídeos praticamente suplantaram os blogs, né? Assim como a TV, de certa forma, tirou o público do pessoal do jornal, e hoje a internet praticamente faliram os jornais se não têm ali as suas ideias nos seus sites próprios, eles não conseguem mais vender, o jornal físico praticamente não existe mais, tem um ou outro, né, antigo ali que costuma se pautar ali pelo jornal e gosta da ideia ali de sujar as mãos e ler o jornal inteiro e tudo mais, mas isso está cada vez mais raro, cada vez mais difícil de se encontrar. E para você formar essa opinião, né, os colunistas de jornais já não estão nos jornais, né, estão nos sites, e depois dos sites vão para, às vezes, o canal do YouTube ali do jornal, né, você pega o jornal que passa na TV, daí ele passa ali todo o programa no YouTube para ser visto depois pelas pessoas, porque as pessoas não querem mais assistir os jornais na TV, porque eles querem ver todos os detalhes e ali eles podem perder, porque no intervalo, sei lá, vai ao banheiro, atende o telefone, alguém chega, atrapalha ali o raciocínio do sujeito. E ele quer ter essa possibilidade de parar. Eu mesmo já me peguei vendo ali as plataformas, os streamings ali,
o tempo todo, né, parando ali para ver filme, e de repente tô vendo um filme ali na rede aberta e tô tentando parar o filme, né? Porque eu não tô tão acostumado, né? Que se pare, né? E que ali eu não conseguia parar, né? E isso me deixou um pouco nervoso. Então, essa situação assim de crescimento, né, de que as pessoas não vão mais aceitar determinadas coisas, também faz parte aí do entendimento do que é uma sociedade normal, do que é uma sociedade ideal e de quanto se pode evoluir em relação àquilo que você está aprendendo, aquilo que você está passando, né? E como aquilo pode afetar ali a sua vida. E como eu vivo dizendo também, né? É evidente que a escolha é sua. É evidente que você é que vai dizer para onde você quer ir. Se você só vai usar aquele conhecimento quando você precisar, então, sei lá, em época de vestibular todo mundo fica maluco, né? Procura vídeo, procura vídeo, procura vídeo, principalmente ali resumo de livro e não sei o quê, e como resolver determinado problema, porque ele precisa naquele momento, né? Depois não precisa mais. De certa forma é assim mesmo, porque também eu já falei sobre o sistema educacional brasileiro, tenho ali um vídeo sobre isso e eventualmente posso vir a falar novamente sobre isso, né? Mas eu teria que fazer um estudo bem mais aprofundado, já que houve aí um novo segundo grau e parece que tem uma possibilidade de um terceiro, né, segundo grau para ser implantado aí e quem sabe aí a situação da educação brasileira esteja evoluindo de alguma forma e eu não tenho esse conhecimento, mas a verdade é que assim, talvez realmente esses conhecimentos ali do Enem e do vestibular não sejam tão relevantes para determinadas profissões, tem que ser alguma coisa mais específica, mais separada, mais esmiuçada, mas enquanto isso não muda, os estudantes fazem isso, buscam e buscam e buscam e decoram, né? Como é que faz? O principal problema ali é sempre a redação, né? O pessoal não sabe produzir texto, mas eles veem vídeos e escrevem e não sei o quê e procuram para ficar os mais craques possíveis no dia ali do Enem, no dia do vestibular, para passar e ir para a faculdade continuar suas vidas e depois, quem sabe, nunca mais ouvir falar a respeito daquilo, né? Então, a internet é uma coisa boa, sim, em muitos aspectos, mas ela não pode pautar sua vida, porque ela pode, digamos assim, fazer com que você se procrastine e comece a entender que não precisa mais ir atrás do conhecimento. Você não precisa mais ler livros, que sempre tem uma sinopse, sempre alguém tem uma opinião, e daí você ouve ali, de tanto ouvir, você acaba decorando a opinião daquela pessoa, como eu falei, como se fazia com os âncoras antigamente, e de repente você não tem uma opinião própria. E os filósofos costumam dizer que nós devemos nos atrever a ter a nossa própria opinião. Não que não devamos ouvir opiniões de outras pessoas, até pelo contrário, devemos ouvir opiniões de outras pessoas. Mas se é em relação a alguma coisa que você possa opinar, que você possa ler, que você possa entender, para que você possa analisar, é melhor você ver o original, tomar a sua própria decisão, ter a sua própria opinião e depois analisar a opinião dos outros para ver se dá para preencher alguma lacuna, alguma coisa que você esqueceu e formar uma opinião robusta a respeito do que você está fazendo. É assim que você vai poder discutir claramente sobre um bom livro, é assim que você vai poder discutir claramente sobre um bom programa, ou talvez fazer uma boa monografia, fazer uma boa redação, porque você tem a informação principal e você tem as opiniões periféricas. A partir daí, poder fazer um texto opinativo ou manter uma boa conversa com mais gabarito. E às vezes se tornando até chato, como acontece comigo em muitas ocasiões. Até eu nem sei qual é o tema desse vídeo. Depois eu vou ter que dar uma olhada ali na edição para ver se tem um tema central. Mas é como eu sempre tento fazer aqui com vocês, né? É um vídeo sobre a vida, sobre como você pode crescer, como você pode avaliar as coisas, como você pode enxergar mais adiante, como a gente comete bastante erros, né? Ao deixar se levar pela maré, ao não ter confiança em si mesmo para poder tomar as suas próprias decisões e chegar a um lugar comum ou ao lugar que você quer chegar, às vezes até porque você quer fazer parte de um grupo, você quer seguir um caminho que não seja sozinho, né? Então, assim, cada um aí tem a sua motivação, mas eu creio que a motivação pessoal deve se sobrepor à motivação coletiva nesse aspecto,
mas não que você deva descartar as pessoas, em hipótese alguma. Apenas você deve realmente se atrever a ter sua própria opinião e respeitar a opinião das outras pessoas. Ouvir não custa nada, né? Não quer dizer que você vai concordar, mas tenha a capacidade, né, a sensatez de também ouvir as pessoas e até entender o raciocínio delas, em que pese você não concordar. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Como eu disse, vou tentar aí estar sempre postando um vídeo novo pelo menos uma vez por mês, mas conforme a circunstância talvez não consiga. E o meu objetivo mesmo é postar pelo menos um por semana, e aí talvez a gente consiga aí manter um belo contato aí com vocês. E busque gente aí pro canal, porque o canal está meio defasado aí, principalmente por minha culpa mesmo, eu não tenho aparecido muito aqui, eventualmente o pessoal acaba esquecendo de mim por causa disso, mas vou tentar aí manter vocês sempre ocupados aí com a minha opinião. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.